Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro dos Juízes. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos falando então da conquista incompleta de Canaã até o último vídeo e hoje nós iniciamos a segunda parte do livro sobre Israel no período dos juízes, que vai até o capítulo 16. Nesta parte, nós vamos encontrar aqui uma breve introdução e depois a história de todos os juízes. Então, vamos lá, vamos começar. Do verso 6 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3, o autor faz uma introdução. Ele vai tratar das coisas em geral para preparar o leitor na história dos juízes propriamente ditos. Então ele fala, num primeiro momento, do próprio Josué. Nós já tínhamos visto que o pecado do povo, o pecado da idolatria, fez com que o Senhor não fosse junto com o povo nas lutas, nas disputas, exatamente porque o povo estava idólatra e desobediente. Então, ele conta aqui a morte de Josué, nesta parte aqui, e que é também determinada, também é contada no livro de Josué, lá no finalzinho, no capítulo 24, do verso 28 até o verso 31. Então ele diz que apesar de tudo isso, apesar da renovação da aliança, apesar de todas as questões que foram elencadas ali, que nós já vimos, o povo se desfaz da aliança. Ele larga a aliança através da idolatria, rebeldia e desobediência. Todas as conquistas foram feitas num primeiro momento por Josué e depois cada tribo conquistou a sua parte, a parte que havia ganho lá na divisão da terra no livro de Josué. Josué morre com 110 anos e é interessante que a palavra diz o seguinte, que foi também congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, morreu Josué e morre um monte de gente, aqui no verso 10 do capítulo 2. E ele fala assim, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Então nós estamos vendo aqui duas situações importantes. Primeiro, a falta de ensinamento. Amados, nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, os nossos descendentes, a geração que está vindo. Se você não tiver filho descendente, a geração que está vindo, nós temos a obrigação de ensinar quanto à aliança com Deus, quanto aos benefícios, quanto às nossas responsabilidades para com Deus. O povo deixou de obedecer esta lição simples, que era uma lição de ensinar. Em segundo lugar, porque não foram convenientemente educados, eles acabam se deixando levar por uma coisa atraente, que é o mundo em geral. E eles se tornam, então, desobedientes. E esta situação faz com que o povo agora seja deixado. Deus não acompanha. Então, a palavra diz que Deus, nas guerras, não ia a favor do povo, mas ele ia contra o povo, exatamente por causa disso.
Josué foi sepultado em Timnat-Heres, próximo de Betel, nós já vimos, que era próximo à sua terra, era dentro do local onde ele estava morando. E aqui começa agora um ciclo, né? A ira do Senhor se acendeu por causa do pecado e entregou nas mãos dos espoliadores que os pilhavam. Daí, no 16, diz, então levantou juízes que os livraram, né? Porque ouviu o seu lamento. Mas quando o juiz falecia, eles voltavam ao ciclo. Então, nós temos aqui um ciclo que se repete. O ciclo que nós já vimos no primeiro vídeo. Apostasia, a entrega do povo, servidão, a súplica, o arrependimento mais ou menos, e o livramento através de um juiz. Morre o juiz, começa tudo de novo. Ele fala aqui dos deuses que estavam sendo influência maligna para o povo. Ele fala de Baal, que é o principal rei cananita. Aliás, não é só de Canaã. Baal era encontrado em muitos dos povos daquela região. Ele era um Deus que controlava a vegetação e, portanto, muitos entendiam que era dele que vinha a fertilidade do solo, as coisas todas. É interessante que nós vejamos o nome Baal, que quer dizer Senhor no sentido de Deus, mas não o verdadeiro Deus, mas ele está aqui no sentido de Deus da idolatria, né? Aqui, Baal, ele é festejado em várias cidades. Então, várias cidades têm um nome dele, né? Como, por exemplo, Baal Beride, Baal Peor, que era lá dos Moabitas, né? Baal Zebube, Baal Gadi, ou seja, eles idolatravam este Deus, né? Hadad é um nome de Baal lá na região dos sírios, da Síria. Então, Baal tinha um outro nome, que era Hadad. Baalim também era um nome utilizado, os Baalins eram também utilizados como ídolos, significava também senhor, proprietário ou também marido, ou seja, por isso os cultos de prostituição que eles faziam. Astarte era o nome da deusa da guerra, deusa da fertilidade, que na Babilônia era chamada de Ishtar e na Síria era chamada de Anat. Nós vimos isso no vídeo passado. Existe uma série de vídeos que eu falo sobre os deuses, a idolatria. Então, se o amado de repente tiver uma disponibilidade, consulte este vídeo que fala sobre os ídolos, que fala sobre a idolatria. E ali eu apresento o nome de vários deuses e como eles eram influentes naquela região. O culto, nós já vimos, ele era acompanhado de práticas de lascívia, ou seja, eles se agiam de forma provocante, de forma a prostituição, chegavam à prostituição, ao ato carnal propriamente dito. Tanto homens quanto mulheres podiam ser, então, servos, né, sacerdotes desses deuses. E muitos destes deuses também exigiam sacrifícios humanos. Moloque, por exemplo, Malcom, por exemplo, eram deuses que exigiam sacrifícios humanos. E o povo de Deus chegou a fazer isso. A nação, então, estava sucumbindo a estas influências. Deus agora usa estas nações como vara de punição. Olha lá, ele diz assim: eu
as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram. Eles estavam, então, rodeados por vários elementos diferentes, deuses diferentes, e eles acabavam se misturando. Então, a pureza deles, a santidade deles foi afetada por conta destes pactos que eles faziam, destas idolatrias que eles faziam. Em vez de eles permanecerem fiéis ao Senhor, eles acabam se deixando levar pelo pecado, deixando levar pelas coisas erradas daquele povo. Então enfraqueceu essa unidade. Eles ficaram desorganizados, eles ficaram divididos, porque eles estavam ligados à corrupção, à idolatria dos povos em volta, em vez de se unir cada vez mais. Os juízes tinham uma influência de pouca duração, muito provavelmente durante a sua vida, né? Alguns chegaram a 20, 40 anos de governo, mas outros tinham um governo mais curto, 7, 8 anos de governo. Mas toda vez que eles morriam, começava tudo outra vez. Então, o que acontece aqui é que havia uma obediência imperfeita. Amados, o arrependimento tem que ser um arrependimento total, um arrependimento absoluto, verdadeiro, uma mudança de comportamento. Não é só porque o juiz está vivo que a pessoa tem que agir corretamente. Ela tem que agir corretamente pelo pacto individual que ela faz com o Senhor e não pelas coisas externas que estão acontecendo. Então, havia aqui uma obediência imperfeita. Morreu o juiz, não tinha mais alguém para olhar, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é desse jeito, porque o Senhor entregava nas mãos dos vizinhos, que eram vizinhos maldosos e corruptos. Devido a essas constantes guerras, o povo também estava adquirindo uma experiência de guerra. Eles estavam aprendendo a guerrear, porque até bem pouco tempo, há menos de 100 anos, eles eram o quê? Escravos do Egito. Eles não sabiam fazer nada, eles sabiam fazer tijolos e construções, apenas isso. Então agora eles estavam sendo treinados. Mas porque eles não eliminaram, como nós já vimos, eles eram submetidos a estas pressões. É interessante que aqui nós vamos ver alguns povos, a gente já citou nos vídeos anteriores, eu mostrei o mapa do local com todas as tribos cananitas e os cananeus em forma geral, que estavam em volta. Mas eles recebiam opressão não só desses povos, mas na história do povo de Deus, pela sua desobediência, pela sua corrupção, pela sua idolatria, eles foram também dominados por grandes reinos, como a Assíria, que levou todo o reino do norte cativo, a Babilônia, que levou todo o reino do sul cativo, a Pérsia, que depois dominou sobre todo esse lugar, a Grécia, que teve uma série de desdobramentos, até os macabeus, um pouquinho antes da vinda de Jesus, e aí já os romanos na sequência. Então nós temos na sequência aqui o Egito, em primeiro lugar, depois a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e, por último, os romanos. As vitórias que eles tinham, inclusive com base nos juízes, não eram por força do povo, porque o povo era corrupto, o povo era desobediente, o povo era idólatra. As vitórias que Deus permitia eram vitórias trazidas por Deus e não pelo povo. Por quê? Porque Deus tinha misericórdia do povo.
Nós temos, além destes reinos que foram, à medida em que o povo foi conquistando tudo, nós temos também dois outros reinos. Lá em cima, a Fenícia, que eu mostrei para vocês, e embaixo, lá no sul, próximo de Judá, nós tínhamos os filisteus, que no final do livro dos Juízes, eles já eram os principais opressores do povo de Deus, com as suas cidades de Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Esses filisteus, eles vinham, né, muito provavelmente da Grécia, eles vieram mais ou menos na época em que os israelitas chegaram em Canaã, eles chegaram mais ou menos 1200 por aí, antes de Cristo, eles chegaram mais ou menos na mesma época, vindos da ilha de Creta, imagina-se que tenha sido isso, e eles foram chamados então de povos do mar. Imagina-se que tenha sido estes filisteus.